por que as pessoas têm tanta dificuldade de criar as abelhas nativas? Bom, para começar a te responder, eu quero que você tente lembrar de como é a informação sobre as abelhas nativas que se tem por aí. Na maioria das vezes, a gente se depara com o universo das abelhas nativas e logo vai buscar alguma informação. E tudo que a gente encontra são informações desencontradas. Alguns vídeos sem muita didática, alguns sites dando dicas somente e algumas informações sobre as abelhas. Muitos com informações contraditórias entre si, inclusive. Se você tiver sorte, você pode ter conhecido as abelhas por alguém que já cria e aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô e te ensinou a base da prática que ele realiza embasado no conhecimento popular de quem ensinou para ele. Sem embasamento, sem fundamento, sem entender o verdadeiro porquê do que se está fazendo. O problema disso é que você já tinha pouca informação, acaba encontrando conhecimentos desencontrados, incompletos, que são, na verdade, uma das maiores causas de morte evitáveis de colônias de abelhas sem ferrão. Eu cansei de ver criadores inexperientes matando colônias por manejos errados, ou por não saber lidar quando a colônia enfrenta um problema como forídeos, por exemplo, a morte da rainha ou até ataques de inimigos saqueadores. Quando você decide ter uma abelha em casa, ninguém te prepara para isso, o que é um enorme problema, tanto para você quanto principalmente para as abelhas. A maioria das pessoas, assim como eu, começam sem saber nada, achando que já tá aí um tipo de vespa, que a abelha é só a famosa apis mellifera e que mel só dá em favo. E quando a gente chega na internet para aprender, a gente não encontra tudo que a gente precisa e nem na ordem correta. O pior é que a cada pesquisa a gente descobre que tem algo a mais que a gente não sabe e ao invés de mais confiança, ficamos com mais dúvidas e acabamos nos questionando se o que a gente está fazendo está correto. E aí começam a surgir algumas das mais famosas dúvidas. Precisa alimentar as abelhas? Qual planta é preciso plantar para cada espécie? Onde colocar escapete? Qual que é a medida da caixa racional? Qual a abelha que tem na minha região? Que cadastros que eu preciso ter para não ser uma atividade legal? Pois é, as pessoas chegam na meliponicultura com boas intenções, mas as coisas são tão confusas que a gente fica cada vez mais inseguro e acabamos desistindo, achando que é melhor nem tentar e acabar matando o enxame. A verdade é que a falta de um método de ensino e aprendizado tem formado meliponicultores sem preparo completo e que acabam perdendo colônias, acabam tirando pequenas vidas e assim perdendo também muito dinheiro. Simplesmente ver as pessoas manejando suas colônias não é o suficiente para te fazer capaz de criar qualquer abelha nativa. É como ficar assistindo um cirurgião operar um coração. Não importa quantas cirurgias você vai assistir, só isso não vai te preparar para operar alguém também. É preciso mais. Então, para começar logo a te dar as respostas que você está procurando, deixa eu te contar um pouco da minha história e como eu descobri o passo a passo que fundamenta o método AMA e me trouxeram tanta segurança, colônias fortes e hoje formam todos os alunos do Projeto Abelhando. Bom, desde pequeno eu procurava formas de ajudar o meio ambiente e é por isso mesmo que a minha formação é nessa área. E eu busquei de tudo, reflorestamento, preservação de espécies ameaçadas, até rinoceronte branco eu quis preservar. Mas claro que nada disso realmente estava ao meu alcance. Nada que eu tentava fazer tinha definitivamente um impacto imediato e efetivo no meio ambiente ao meu redor. Até que eu encontrei as abelhas nativas e uma paixão imensa me ocorreu. Em uma só atividade, eu podia realmente fazer minha parte para o meio ambiente, preservando as espécies ameaçadas de extinção, contribuindo com a polinização das espécies nativas, isso tudo em um hobby delicioso que eu faço com a minha família, com os meus filhos pequenos. E ainda, podia gerar uma renda extra de forma sustentável. Não podia existir coisa melhor. E é claro, eu fui atrás de aprender como conseguir tudo isso e adivinha, não encontrei nada. Nada que realmente me desse uma orientação correta. Apenas informações separadas, perdidas, tiradas da prática de alguns meliponicultores populares que eu encontrei e que eu achei que podiam me orientar. É claro, eu cometi muitos erros, como muita gente, eu achei que só isso era suficiente. Que com o que eu vi nos vídeos, eu já podia ter minhas abelhas e aprender a manejar elas. E como eu estava enganado. Eu acabei comprando abelhas que não poderia ter na minha região, cometendo um crime ambiental, comprei por um preço alto uma colônia fraca, com forídeos, e nem sabia que ela estava para morrer. Nem sabia como cuidar delas. Para você ter uma ideia, eu sabia tão pouco que para tentar tirar uma mirim droriana do muro, eu coloquei um pote na frente da entrada da colônia, achando que elas iam ocupar o meu pote e eu teria ali uma divisão. Obviamente, não deu nada certo. Mas a gota d'água foi uma vez que eu precisei retirar uma abelha do muro e realizar o famoso resgate. Eu achei que eu já sabia o bastante, que eu já estava capacitado pelos vídeos que eu assisti e eu fui me aventurar. Foi a pior coisa que eu já fiz e, obviamente, a colônia toda morreu na minha mão.
Isso acabou comigo. Sabe aquele sentimento de culpa, de impotência, de não saber o que está acontecendo e nem como agir? Pois é, eu passei por isso. Saí que nem um maluco perguntando em tudo quanto é vídeo, grupo do WhatsApp, grupo de Facebook sobre abelhas nativas, completamente perdido. Eu não sabia como salvar a colônia que eu tinha acabado de retirar da sua própria casa. Desse dia em diante, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia passar por isso. Que eu não ia mais matar abelhas por ignorância. Que eu estudaria mais do que todo mundo e saberia exatamente como as coisas deveriam acontecer. Não importa o quanto isso fosse difícil. Foi aí que eu comecei a minha jornada. Eu fiz muitos cursos, muitas vivências, comprei livros, PDFs, li centenas de pesquisas científicas da área que eu nem sabia que existiam, até que finalmente eu comecei a ligar os pontos. As coisas estavam conectadas. Os manejos que antes eu fazia sem entender, só seguindo os passos dos outros, agora eu entendia. Sabia da importância e o porquê de cada etapa e podia adaptar os manejos para cada situação, tendo muito sucesso e confiança a cada nova colônia forte e bem desenvolvida. Eu comecei a entender que tinha uma ordem para o conhecimento, um jeito certo de aprender as coisas para que tudo funcionasse como um relógio. Eu não podia colocar a carroça na frente dos bois. É preciso ter a base, entender a teoria e formar um conhecimento completo e aprofundado de como é uma abelha, como elas funcionam, seu tempo de vida, suas atividades na colônia, sua anatomia. Isso sim me tornou um especialista, um meliponicultor consciente, capaz de criar qualquer abelha sem ferrão com segurança para ter meu próprio mel e verdadeiramente preservar as abelhas nativas. Cada nova espécie de abelha que eu trazia para o meu meliponário, eu testava e aprovava essa maneira de aprender e também de criar as abelhas. Hoje são mais de 10 espécies criadas, mais de 30 colônias, tudo a partir desse conhecimento. Cada uma com suas peculiaridades, com seus manejos específicos e sempre com muita confiança e segurança de saber que não importa o que aconteça, eu sei como agir. Foi aí que nasceu o método AMA, o primeiro método de formação de meliponicultores de todo o Brasil, que hoje forma todos os alunos do Projeto Abelhando Mundo Afora. E agora é a sua vez. Então vamos lá. Para você começar a se tornar capaz de criar qualquer abelha nativa, você precisa conhecer os principais obstáculos no aprendizado da meliponicultura, por que eles acontecem e, claro, como contorná-los. Muita gente me procura todos os dias com dezenas de dúvidas, me pedindo ajuda com basicamente tudo, das coisas mais simples, como ter uma captura, às mais complexas, como o resgate de abelhas em risco. E por que isso acontece? Bom, se você também já me procurou ou tem essas dúvidas, você presta atenção, viciado em dicas. Como assim viciado em dicas, Gabriel? Lembra que eu disse que é muito difícil encontrar informações consistentes sobre as abelhas nativas e os manejos na internet? Pois é, são só algumas informações perdidas, alguns vídeos e textos que você tem que ficar caçando para juntar alguma informação que possa usar de verdade. E tem vezes que a gente nem consegue achar o que a gente precisa, seja porque não sabemos nem por onde procurar ou por ser algo muito específico que não aparece em qualquer pesquisa do Google. Pois é, essa falta de informação e direcionamento correto faz com que você fique maluco procurando dicas com outros meliponicultores para se sentir mais confiante no seu manejo. Já que com muitas dicas e pesquisas, você até vai conseguir fazer uma captura e entender o básico aí do funcionamento das abelhas nativas para ter uma colônia em casa. Acontece que em pouco tempo você vai pagar um preço caro por ter se informado com base em dicas. Até consegue identificar algumas espécies, sabe como alimentar, fazer uma transferência, mas na hora que aparece qualquer perrengue você fica perdido, sem saber o que fazer e logo corre atrás de mais dicas. A cada forídeo, divisão, morte de rainha, enfim, a cada manejo que você precisar fazer, você vai ter que buscar nas redes dicas e mais dicas de última hora para ajudar suas abelhas. E quando você percebe, elas já morreram ou estão fracas demais, precisando de mais manejos que você nem sabe como fazer. E isso acontece a todo momento. Por isso muita gente até tem algumas colônias, mas acaba não passando disso, deixando a colônia meses, anos sem manejo, ou pior, acaba perdendo colônias por manejos errados. Eu recebi muitos relatos de pessoas que aplicaram o método AMA, o meu método de aprendizado e formação de meliponicultores conscientes. Pessoas que tinham exatamente as mesmas dificuldades que talvez você tenha. E que com as técnicas do método AMA, eles conseguiram realizar manejos complexos e salvar colônias. E hoje, eles conseguem criar com facilidade e confiança várias espécies de abelhas nativas sem ferrão. Bom,
na aula de hoje a gente viu por que as pessoas têm tanta dificuldade em criar abelhas nativas e simplesmente ficam perdidas, correndo atrás de dicas. Você também conheceu minha trajetória como meliponicultor consciente e como eu desenvolvi o primeiro e o único método de aprendizado e formação de meliponicultores do Brasil, baseado na ciência, na minha prática e na vivência dos maiores meliponicultores do mundo. E por fim, você aprendeu que como as informações sobre criação de abelhas nativas disponíveis são esparsas, desordenadas e rasas, os meliponicultores se baseiam em dicas, e isso coloca em risco toda a sua atividade e também os seus resultados. E também como a dependência de dicas faz com que o meliponicultor se sinta inseguro e incapaz de resolver os problemas do dia a dia com as suas abelhas. Me responde a seguinte pergunta nos comentários aqui embaixo. Qual é a sua grande dificuldade para aprender e manejar as abelhas nativas? Você já errou ou perdeu colônias por não saber o que fazer e acabar manejando errado? A sua resposta é super importante para eu te conhecer um pouquinho melhor. Bom, Opa, antes de acabar esse vídeo eu tenho um recado importante pra você. Já vai começar mais uma edição da Semana Abelhando 100%. Um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho pra você se tornar verdadeiramente um meliponicultor consciente, capaz de criar qualquer abelha sem ferrão aí na sua casa. O que você acha de preservar as abelhas sem ferrão e ter o seu próprio mel orgânico? Vai ser uma semana inteira de aulas que começa dia 31/5, então clica no link aqui da descrição, se cadastra e participa junto comigo. Tô esperando todos vocês lá. Um grande abraço e fui!